Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast aqui da Reino Church. Robert Marques apresentando os 40 dias com Jesus. Estamos firmes e fortes nessa jornada, compartilhando, sendo edificado, crescendo cada vez mais no Senhor. E peço e te encorajo você a ouvir essa mensagem até o final, porque eu tenho certeza que você vai extrair verdades da palavra do Senhor para trazer edificação, despertamento aí para o seu coração. Bom, chegamos na 25ª mensagem. O nome dessa mensagem é Tempo de Multiplicar, e ela é inspirada na parábola de Jesus das 10 minas, que está lá em Lucas capítulo 19, do verso 11 ao 27. E eu já quero aqui, lendo para você essa passagem, você já que está com a sua Bíblia na mão, seu caderno de notas, e vamos em frente aqui, ok? Estão prontos? Então vamos lá. Diz o seguinte: enviando eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso, Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar com seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberei com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a minha mina e deem aos que têm as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trago-nos aqui e os matem na minha presença. Uau! Esse final aqui é um pouco assustador, não é verdade? Mas vamos entender então o que Jesus está querendo dizer nessa parábola e como nós podemos aplicá-la nos nossos dias. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui: muitas pessoas elas confundem dizendo que talento e minas, como está escrito aqui, está se referindo a dons e habilidades, mas não é isso. O significado dessa palavra aqui é dinheiro. Ela é muito semelhante da parábola dos talentos. Jesus ele está usando uma ilustração diferenciada, mas ele quer dizer a mesma coisa. O contexto dessa passagem fala sobre a segunda vinda de Cristo. Jesus é o rei que voltará. E Jesus também está falando da necessidade de preparo e da vigilância, porque ele em breve voltará. Fala da importância de administrarmos o bem, as propriedades, os dons, talentos que precisam ser desenvolvidos e multiplicados. Eu quero destacar aqui alguns princípios importantes, e o primeiro princípio importante que eu quero destacar é a soberania de Deus. Ele é dono de todas as coisas, ele nos confiou a administração de todos os seus bens, ele colocou uma grande quantidade de recursos nas suas mãos. O que é minas ou talento,
Ou seja, cada talento ou mina na Bíblia era equivalente a 35 quilos de ouro. 10 minas ou 5 minas valia muito dinheiro. Se você multiplicar 10 vezes 35 quilos, vai dar 350 quilos de ouro, ou seja, muito recurso. E ele colocou em sua mão uma grande quantidade de recursos e cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. O que Deus espera de nós? Deus quer que usemos todas as oportunidades que Ele nos concede. A segunda lição é a necessidade de cada mordomo fiel e prudente desenvolver e multiplicar aquilo que Deus colocou em suas mãos. O mordomo precisa ser fiel e assumir algum risco. Devemos aproveitar o máximo as oportunidades que nos são apresentadas e usar os dons de maneira produtiva. Dentro disso, você que está ouvindo, aprendemos alguns princípios, como por exemplo, primeiro, fidelidade não é guardar a mina. Deus nos confia o que é dele e ainda nos dá a liberdade de usufruirmos o que nos foi confiado. Jesus não se refere apenas à honestidade, mas também à fidelidade. Isto significa que o bom mordomo não é só o que não rouba ou lesa o seu senhor, mas também o que se mantém no propósito que lhe foi confiado para... quero colocar em letras garrafais, letra maiúscula. Multiplicar. Deus nos confiou para multiplicar. É mais do que lealdade e confiança. É dedicação ao que foi combinado. Jesus não se refere apenas à honestidade, mas também à fidelidade. Entenda. Fidelidade no reino não é guardar o talento, e sim multiplicar. É preciso que se mantenha no propósito que lhe foi confiado. Se espera mais do que lealdade e confiança, e sim dedicação ao que foi confiado sob aos nossos cuidados. Mais do que boa vontade ou sinceridade, ele espera que sigamos as instruções nos dadas e o propósito revelado em sua palavra. Segundo lugar, fidelidade é recompensada. Lá no verso 15, nós lemos o seguinte: quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. Verso 17, o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. A fidelidade, ela é compensada de 3 formas. Primeiro, o elogio do Senhor. Ele disse: muito bem, servo bom e fiel. Segundo, a recompensa da fidelidade é o aumento de responsabilidade, porque Jesus disse o seguinte: porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Então, a recompensa da fidelidade é o aumento de responsabilidade. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Terceiro lugar, aqui essa parábola fala para fugirmos da negligência. Lá no verso 20 diz: então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Tem pessoas que ensinam que precisamos ter medo de Deus, não é verdade? E sabemos que precisamos ter temor de Deus, porque é o princípio da sabedoria. Lá em Provérbios diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E a pessoa que não conhece a vontade de Deus, ela vai entender que o medo aqui é fugir de Deus. Mas o temor, ele não é para nós fugirmos de Deus, mas pelo contrário, é para nos aproximar de Deus. O significado da palavra temor no original é amor consciente. E esse servo, ele tinha uma visão errada de Deus. Isso refletiu em seu trabalho. Pessoas que participaram, por exemplo, da visão celular ou ainda participam, muitas delas estão feridas porque foram ensinadas a contar o que não pode ser contado, como, por exemplo, multiplicar células, tem que ter tantas pessoas nas células, arrecadar tanto, bater metas e por aí vai.
Ou seja, o que nós aprendemos aqui nesses devocionais, o princípio do reino é tudo que é mensurado não pode ser contado no reino de Deus, porque o que conta no reino de Deus não pode ser contado. E segundo lugar, a negligência, ela gera esterilidade. Aqui, como Jesus disse, né? Senhor, aqui está a sua mina que eu guardei embrulhada no lenço, porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Segundo alguns critérios, algumas pessoas pensam que esse terceiro servo, ele agiu bem. Você percebe que ele não roubou, ele não desperdiçou, nem perdeu o dinheiro do seu senhor. O que ele fez? Ele guardou e preservou o dinheiro. Aí você olha e você fala assim, nossa, incrível. É um cara muito bom, um cara administrou bem. Porém, no entanto, ele foi julgado infiel por não fazer nada de produtivo. Aqui está o ponto. Gera esterilidade o fato de você receber algo que foi confiado em tuas mãos. Você percebe que ele não roubou, ele não desperdiçou. O que ele fez? Ele guardou e preservou, mas Jesus chama ele de servo negligente, mau e negligente. E aqui vemos também Jesus continuando, mas o Senhor respondeu, servo mau, eu julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Porque você não pôs o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda eu receberia com juros. Ou seja, ele não fez nada de produtivo com o que foi confiado. Agora o Senhor chama esse terceiro servo de mau e negligente. A pergunta que eu quero agora fazer para você que está me ouvindo é: o que você tem feito com o conhecimento, com os dons e talentos, oportunidades, recursos que Deus tem colocado em suas mãos para que o reino de Deus avance? A gente precisa entender muito sobre isso. Muitas pessoas que foram, nesse caso, como eu citei aqui, pela Visão Celular hoje, não creem mais nos cultos nos lares, porque elas foram feridas. Naquilo que você foi ferido, você não consegue fluir. A multiplicação é bênção de Deus e nós fomos chamados para multiplicar. E pessoas que vieram desses contextos, tem que multiplicar, sim, nós precisamos multiplicar, mas a multiplicação ela precisa ser feita debaixo de um princípio e não debaixo de uma imposição com entendimento errado. Então, por que esse terceiro servo ele agiu mal? Porque ele tinha uma visão errada de Deus, a teologia dele estava distorcida. Então muitas pessoas que fazem parte principalmente de Visão Celular estão com a visão distorcida, e isso refletiu no seu trabalho, que no final gerou consequências como frustração, desânimo, ou até mesmo em muitos casos elas não estão mais no caminho do Senhor. Terceiro lugar, a negligência ela será penalizada com a perda de privilégios e responsabilidades. Nós vemos lá no versículo 24, Jesus dizendo, tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós vemos o que nessa palavra de Jesus? O negligente perde até o que recebeu. E a negligência ela vai tirar vai tirar de você o privilégio da oportunidade de fazer coisas maravilhosas, extraordinárias por Deus, porque Deus nos chamou para brilharmos, Deus nos chamou para fazermos coisas extraordinárias através do empoderamento do Espírito Santo. E Deus, ele confia os seus bens aos mordomos. Jesus ele começa a contar essa parábola depois que ele pregou sobre a parábola das 10 virgens para ensinar os discípulos a administrar bem e ser fiel com aquilo que ele nos confia. Lá em Lucas, capítulo 16, versículo 10, ele diz, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. O homem, ele tem o hábito de dizer que se tivesse dinheiro, poderia ajudar o outro que está passando por uma necessidade, por exemplo. Mas certa vez eu ouvi uma história de um homem ao dizer que se tivesse dinheiro, iria construir uma casa para uma pessoa que não tinha condições de ter uma casa própria. Perguntaram a ele, já alguma vez deu uma cesta básica para alguém? A resposta foi,
Não. Então, se você nunca fez o pouco que seja, nunca fará algo maior com o que você tiver nas mãos. É o mesmo que não administrar bem R$5. Imagina R$5.000. E à medida que você aprender a lidar com pouco, crescerá a capacidade de lidar com muito. E a palavra de Deus nos ensina a sermos fiéis e prudentes ao Senhor como mordomos. A mordomia não envolve apenas a administração correta dos nossos bens terrenos, como propriedades e recursos financeiros, mas também dos dons e ministérios que o Senhor confiou a cada um de nós. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E a forma como nós nos relacionamos com os bens terrenos é um excelente termômetro de Deus para medir nossa relação também com a mordomia dos bens espirituais de maneira geral. De maneira prática, para finalizarmos aqui essa mensagem, quero dizer para você que Deus espera mais de nós do que simplesmente boa vontade e sinceridade. Ele espera que você siga as instruções que Ele lhe deu e o propósito revelado em sua palavra. Portanto, ouça sua voz, obedeça o que Ele pede e não desista do que foi confiado em tuas mãos. Não tenha medo da responsabilidade. Amém? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho e tudo aquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos. Lembre-se, você foi chamado para multiplicar o que foi confiado em tuas mãos. Deus abençoe e até o próximo podcast. Até logo. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite o nosso site reino.church/podcast.